Por que a educação adventista prioriza tanto a família? Família é uma bênção, né, de Deus, que Deus nos deixou. E o nosso objetivo é unir as famílias, né, com a família da escola, né, trazendo os avós para dentro da escola junto com seus netos, integrando, mostrando coisas boas, mostrando a importância da atividade física, da atividade mental e mostrando principalmente a importância de Deus em primeiro lugar na vida de cada um deles, como assim a fonte de toda a felicidade. São nesses eventos que os relacionamentos começam entre escola e família, começam a se estreitar, na verdade? Com certeza. Agora mesmo a avó acabou de sair dizendo, olha, eu vim a primeira vez na escola, estou maravilhado, nunca tinha vindo aqui, fiquei assim honrada com essa programação especial. Então o objetivo assim é trazer o vô, a avó aqui para dentro e mostrar assim a cara da escola adventista, a cara da educação adventista, né? Alegria, animação, brincadeiras, a questão espiritual que precisa ser bem marcada. Eu acho que esse é o objetivo e foi isso que nós procuramos deixar hoje para os avós e os pais que participaram. Algumas coisas na vida influenciam diretamente no futuro da gente. A educação é uma das principais. Educação de verdade a gente encontra num lugar onde é possível aprender sobre o mundo de diversas maneiras. Por isso, todo pai sonha e luta para dar ao filho a melhor educação do mundo. Há mais de 100 anos, a educação adventista se preocupa com o futuro dos seus alunos e prepara o caminho de profissionais de valor. A educação adventista fez parte da minha história. Nosso compromisso é com o seu futuro e com os seus sonhos. Educação é uma construção feita por todos e hoje nós vamos falar sobre a importância do relacionamento família e escola. Hoje está acontecendo um dia com os avós, um evento que é o encontro dos avós com os netos e professores. Me conta, a senhora também andou de carrinho de rolimã? Isso, andamos de carrinho de rolimã, dei uma freada ali que gostaram. Foi muito legal. E meus netos ficam felizes assim cada vez que acontece isso e a gente participa sempre. Nós gostamos de vir e ver a alegria nos olhinhos deles, assim. Eu acho que todos deveriam participar, porque muitos avós não vieram e a gente vê a tristeza nos olhos das crianças. Eu acho que mais avós deveriam participar desses eventos e os pais também. O que a senhora acha dessa abertura que a escola deu para os avós estarem mais perto dos netos num dia que seria um dia normal de aula, por exemplo? Eu acho isso muito importante na escola. Eu acho assim, que a família tem que estar junto, participando da criação dos filhos e não largar na escola e achar que o compromisso é da escola. Eu acho que o compromisso é dos pais, avós e escola. Então eu acho que a participação da família é fantástica. Eu tenho só a agradecer por essa iniciativa. Quando uma criança nasce, ela é inserida num contexto familiar. E essa família, ela é responsável pelos cuidados físicos dessa criança e também pelo desenvolvimento dela emocional, moral, social e comportamental. E esse contato da criança com a sua família
favorece para que ela aprenda a raciocinar, a pensar, falar e se relacionar com o outro também. E essas vivências que ela vai tendo com a sua família favorece várias aprendizagens, vários aprendizados, como por exemplo, como que ela vai se relacionar com o outro, com o seu familiar, como ela vai desenvolver as suas emoções e aprender também a expor essas emoções de uma forma adequada. É nesse contexto familiar que ela enfrenta as primeiras represálias ou bonificações diante dos seus atos. A escola, ela é o segundo núcleo social que a criança participa. Sendo o segundo núcleo, primeiro a família e depois a escola, eles, além da relação de dependência, tem que pensar assim, que a escola não é uma ilha, ela não está sozinha. Ela tem nessa relação uma contrapartida, eles vivem para um objetivo comum, que é a educação. A família seria a base e a escola daria sequência a essa base e introduziria novos conceitos na vida desse indivíduo. Então, com certeza, para que a escola possa desempenhar bem o seu papel, a família também precisa cumprir com a parte dela e ter um bom relacionamento com a escola. E esse objetivo comum faz com que a criança cresça e que ela se desenvolva. Então, quanto mais relacionamento a escola tiver com a família, melhor. Existem alguns projetos muito bonitos. E um deles é o projeto da visitação nas escolas, nas famílias, desculpe. E nesta visitação, as professoras visitam os alunos, descobrem como é que é o entorno social dela, quer dizer, o bairro, o local onde ela vive, como é que é a própria família, que elementos tem na família que podem contribuir na educação, que a professora pode se apropriar para que a criança desenvolva mais. Então, são muitos detalhes que são importantes. E as famílias recebem os professores muito bem. Quer dizer, é um evento, né, para a família receber um professor. Então, conhece o quarto da criança, conhece algumas dificuldades também e cria um laço, um vínculo. E esse vínculo, ele agora vai ser retomado cada vez que o pai voltar ou a mãe voltar à escola, como uma pessoa amiga, uma pessoa que está interessada no crescimento do filho, e não só do filho, mas do aluno também. Então, o professor, pelo nome, né, grego foi dado, que é o pedagogo, é aquele que conduz, aquele que leva. Então, automaticamente, ele está levando, mas está levando em parceria, não mais sozinho. Pretensão da escola achar em algum momento que ela pode fazer alguma coisa sozinha. Né? E tem escolas que são fechadas, tem escolas que se fecham para isso. Quer dizer, não abrem espaço para diálogo, não abrem espaço para dizer assim, olha, eu quero pelo menos ouvir o que a família tem para dizer, ou até para implementar um novo plano ou uma nova forma de pensar. Então é muito importante que tenhamos esse diálogo. O pai próximo ao colégio, pai no colégio, todo pai que vem ao colégio e participa dessas reuniões, do conselho participativo, por exemplo, o pai dentro da escola, pessoal de sexta ao ensino médio, o pai ele é mais participativo, ele entende os nossos problemas, ele acaba percebendo que o colégio tem problemas, tem dificuldades, mas que ele junto, ele somando, e com certeza, ele sendo parceiro nosso no dia a dia, o resultado será melhor. Então, nós trazendo o pai para cá, a gente trazendo o pai para o interior da escola, a gente percebe que o pai, ele torna-se um parceiro, um aliado nosso. Existem algumas culturas, tá? Uma das culturas que tem é que a escola, ela tem o papel dela, a família tem o papel dela e assim eles são distanciados. Na verdade, todos devem abrir espaço. O pai se dirigir à escola para as necessidades. Então, algumas perguntas devem ser feitas. O pai conhece o professor do seu aluno? Sabe qual é o canal de comunicação que tem? Quem é a pessoa responsável? Quem é o gestor da escola, quer dizer, a autoridade máxima da escola? Quem é a orientadora educacional, que é aquela que tem o acesso às necessidades do aluno? Quem é a coordenadora pedagógica, que é aquela que conduz os professores, que faz a parte da orientação dos professores? Quem é o professor do meu aluno, aquele que está todo dia, ou do meu filho, que está todo dia com o meu filho? Isso é muito importante. Em contrapartida, existe o professor e todo esse staff da escola que deve saber quem é essa criança. A criança é apenas um nome? Ele é apenas um número na chamada?
Não, uma vez que eu visitei, que eu conheci, eu sei quem é meu aluno, é muito mais fácil eu interagir com ele. Né? Eu compreendo o universo dele e também as suas necessidades naquilo que ele já é bom, naquilo que ele já cresceu. Então, para nós parece algo muito óbvio que ambos precisam ter uma ótima comunicação para que a criança possa desenvolver da melhor forma e aprender tudo o que for necessário. Mas, infelizmente, não é isso que nós encontramos hoje em muitas escolas nossas. Por quê? Algumas famílias acabam olhando para a escola e culpando a escola por alguns comportamentos inadequados que seus filhos apresentam em casa e colocam sobre a escola como se a escola fosse a única responsável pelo ensino e educação dos seus filhos. E às vezes, quando a escola cobra que os pais estejam mais presentes, eles não gostam. Então, desse lado fica a família se queixando da escola e responsabilizando unicamente a escola. E do outro lado, a escola também insatisfeita porque os pais não são presentes na educação dos seus filhos. E quando eles fazem reuniões, os pais não estão presentes. E também responsabilizam os pais pelos maus comportamentos que os alunos apresentam na escola, dizendo que os pais não oferecem os limites necessários, não ensinam, não cobram de forma adequada. Então fica um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, um culpando o outro, e no meio disso fica o ser humano, aluno, que é filho ao mesmo tempo, que não tem como pender nem para um lado nem para o outro, porque ao mesmo tempo que é filho, ele é aluno. Então ele que deveria de receber essa atenção, de ter suas necessidades supridas, tanto educacionais como afetiva, acaba ficando meio escanteado, porque família e escola acabam jogando culpas uma em cima da outra, ao invés de tentar achar uma solução para resolver essa situação. O papel da escola e da família, eles não estão, é sempre educar. No caso a família, ela dá os primeiros passos da educação. E educação não se terceiriza, então não vai pensar que a escola vai fazer um papel que é da família. Eu lembro de um projetinho uns tempos atrás que a gente fez, chamava Mima Mamãe. O projeto Mima Mamãe me chamou a atenção, e até foi o motivo da construção desse projeto, foi quando eu vi as mães nas grades das escolas, né, nos portões da escola, olhando para os filhos e dando tchau para as crianças da educação infantil. E lá no fundo tinha assim um certo aborrecimento, até um ciúminho daquele carinho que os alunos tinham pela professora. Então as crianças abraçavam a professora e diziam tchau, mãe, né? E algumas ficaram lá, ele nem deu bola para mim, ele não ligou para meus sentimentos, né? Pensei que ele ia chorar mais, ou que a menina ia chorar mais. Na verdade, a menina não chorou e foi bem adequada à escola e num instantinho já estava resolvida. Mas esse projetinho era trazer a mãe para dentro da escola, para a gente discutir exatamente quais eram esses papéis. Então tinha um momento de mimar as mamães. As mamães ganhavam massagem, e diziam que elas eram muito importantes, e são muito importantes, porque tem muitos dados que a família tem que a gente não tem acesso, né, que a criança já terá acesso no momento que nós tivermos um contato com a família. Então nós abríamos já de início do ano, logo no início do ano, esse contato. E quando tinha esse acesso, as mães ficaram amigas, nós discutíamos que nós não queríamos tirar o espaço delas como mãe, que não se terceiriza a maternidade, né? Professor até troca, né? Até tem como trocar de professor de um ano para outro, até é normal, né? E como dificilmente com a mesma professora 1, 2 anos. Mas a mãe a gente não troca, então é um papel que é intransferível. Esses relacionamentos são muito importantes e a mãe tem que saber qual é o papel dela. A escola ensina também, trabalha com informações, com conhecimento, com valores, mas ela vai continuar um trabalho que deveria ser da família, que deve ser da família, que é um trabalho primeiro, único, né, e intransferível. Bom, a escola de pais aqui no colégio começou com resultante de um anseio da parte dos pais mesmo, né, e do setor de orientação, que a gente percebia uma grande necessidade de orientação aos pais, a questão disciplinar, dessa questão dos limites dos filhos. E então a gente foi atrás e aí contatamos com um pessoal que faz esse tipo de trabalho para nós, e a gente começou já o ano passado, e esse ano estamos dando sequência com um outro tema agora. O ano passado, aquela parte mais inicial, aonde
trabalhava a comunicação do amor entre pais, filhos, o olhar e o toque de carinho, a comunicação do amor entre pais e filhos, a atenção e disciplina amorosa, o futuro dos filhos, reflexo do lar, os fundamentos da formação do caráter. Então, isso foi trabalhado o ano passado. Este ano, a questão mais foi a adolescência e tudo que envolve o adolescente, a relação dele com o pai, com a família, com a escola e tudo mais. É um dia típico, né? Nós trouxemos os avós para o nosso colégio, tivemos uma palestra especial com fisioterapeutas, nutricionistas, né? Tiveram brincadeiras da época deles e agora tivemos um coquetel, eles estão saindo do coquetel de integração com todos os avós, aí. Foi muito legal. E por que o colégio tem essa iniciativa? Quais são os benefícios após esse projeto do Dia dos Avós? Abrir a escola, né, para essas famílias? O objetivo é trazer os avós para perto da escola, né? Perto dos netos, né, dos bisnetos. E a integração é trazer um pouco de costumes, um pouco de histórias, um pouco de brincadeiras da época deles, enfim, é trazer experiências para dentro da escola, que são de grande valia para todos nós. Independentemente da formação da família, se é só pai, mãe, e filhos, irmãos, ou pai, namorada e filho, né, e aluno, e assim por diante, qualquer outra forma de organização familiar, todos são responsáveis por uma criança. Isso significa o quê? Que a criança ela está sob o cuidado de alguém, sempre sob a tutela de alguém, e alguém é responsável, não só jurídico sobre essa criança, né, mas também um responsável emocional, um responsável educacional. Então esse papel tem que ser bem estabelecido. A escola tem um papel de educação bem importante, mas ela tem que ter parceria. Se não houver parceria, há um desencontro. Quem sai prejudicado é a criança. Se a escola resolver fazer apenas seu papel e a família apenas seu papel, não há esse encontro. E esse encontro ele só é benéfico para a criança no momento em que os dois estão em comuns por um mesmo objetivo. Então, na verdade, cada um tem seu papel. Família, escola. Porém, eles têm que ter a comunicação. Então, todo o segredo está na comunicação. Um pai que é separado da mãe, ele está presente na escola, assim como a mãe está presente na escola, mesmo que eles estejam separados. O relacionamento deles foi rompido, mas entre eles, um filho é um relacionamento eterno, é um vínculo eterno. Não tem como romper. Em se tratando de família, como que a família pode cooperar para essa interação? Eu diria assim, que os pais poderiam participar mais da vida estudantil do filho, conversando com ele em casa. Então, filho, conta para mim o que você aprendeu hoje, o que você gostou da matéria, como está seu relacionamento com os seus colegas, como que é o seu professor. Você gosta da forma como ele dá aula? Ele supre as suas necessidades? Ele responde quando você pergunta? E as suas provas? E que isso não seja assim uma vez por semana ou uma vez por mês. Tem que ser um diálogo constante. O filho chegou da escola. E aí, filho, como que foi seu dia de escolar hoje? Porque assim o pai fica sabendo como que está o filho lá na escola. Porque o pai sim é responsável pelo que acontece lá dentro da escola também. Ele tem que estar presente, ele tem que participar. Outra forma que os pais podem ajudar, diante de dúvidas, anseios ou sugestões, que eles vão até a escola, que procurem ter esse diálogo com diretores, com orientador ou até mesmo com os professores do seu filho, porque isso vai facilitar, esse diálogo é muito importante. Porque muitos pais, eles se queixam também que a família não dá oportunidade, que a escola não dá oportunidade para que os pais possam conversar com eles. Mas aí a escola marca uma reunião, os pais não aparecem. Ah, não, porque lá é uma chatice, vão ficar pegando no nosso pé, dizendo que o problema é da gente, vão falar mal do meu filho. Então, as oportunidades que têm os próprios pais, às vezes, não aproveitam. Vocês estão um pouco emocionados com esse Dia dos Avós aqui, eu quero saber por quê. É que desde o começo ali que teve ali na igreja, tudo foi muito bonito, foi emocionante. A apresentação das crianças, tudo assim. Aqui as brincadeiras, né? E é ótima a escola pegar e fazer assim, né? Unir os avós, porque
Os pais já é difícil, ainda os avós é assim uma coisa maravilhosa, né? Eu já tive outra vez com a minha neta, porque eu tenho 2 netos aqui, né, o casal. Então, há um tempo atrás eu já vim na brincadeira com a minha neta e agora com ele. Então, assim, eles ficam felizes de ver a gente aqui participando. E eu também, né? Então, assim, lá no coral eu já chorei, eu sou muito chorona, né? E, pô, brincar de carrinho de rolimã e essas coisas assim que tu resgata, né? Lá de quando tu era criança. E eu não tive a oportunidade de estudar num colégio bom, né? Não estudei muito, assim. E hoje ver meus netos aqui estudando num colégio maravilhoso e eles amam estudar aqui, né? Então, a gente fica, assim, pensando, tomara que a gente consiga manter, ajudar a nossa filha a manter eles na escola, né? Porque o ensino é bom, tudo é bom aqui nessa escola, é maravilhoso. Para nós, assim, é uma novidade, é muito bom. O senhor também está um pouco emocionada, né? O que está te marcando nesse Dia dos Avós aqui na escola? A integração que a escola faz com os familiares, né? Juntamente com os alunos aí. Então isso deixa a gente emocionado porque a gente sempre busca o melhor para os filhos, né? E a gente conseguiu, independente das dificuldades, a gente passa essas informações para eles assim. Se não foi possível, né, estar numa escola hoje que nem a escola adventista, né, não foi porque a gente não gostaria, tá? E hoje a gente se alegra porque a gente consegue manter os netos nessa escola, né, estudando, que é uma escola que une tanto a parte familiar, né, com a parte espiritual. Né, que isso é um resultado importante para hoje, para a formação deles. Há 19 anos atrás escolheu o colégio para que a sua filha estudasse, né? Hoje seus netos estão aqui. Qual que é a sua relação com o colégio adventista? Bom, para começar, eu me casei aqui nessa igreja, adventista aqui, né? Então eu criei meus 3 filhos aqui. A gente começou junto com essa escola. Criei 3 filhos na escola. Hoje eu estou com 2 netos na escola. E é muito importante essa confraternização de hoje, assim, Dia da Avó, porque é uma maneira de unir mais a família com a escola, né? Como a gente está sempre presente aqui, é importante isso aí para a criança, para a família ter essa união. E saber, as crianças saberem, minha avó está aqui perto, meu pai e minha mãe estão aqui perto, entendeu? Isso é muito importante para eles. Eu dirigi colégios em Curitiba, Florianópolis e tal. O Camar é um colégio grande, sabe? E isso dificulta um pouco. Mas, mesmo assim, eu tenho procurado me envolver ao máximo que eu posso nas entrevistas com os pais, na hora da matrícula já. Tentando criar esse vínculo ali e descobrir deles o interesse que eles têm sobre os mais variados assuntos, etc. Então, eu percebo que quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, manda para casa um questionário de avaliação, manda por e-mail, tudo, a gente abre as portas para que o pai sugira, para que o pai se comunique abertamente com a gente, né? E mesmo sabendo que o colégio tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas o pai, ele cria confiança de tal forma que ele sugere também isso, ele participa, ele se envolve e se sente importante. Então, essas escolas de pais, o pai dentro da escola, parte muito da gente, da direção, sabe, da abertura para isso, setor de orientação e tal, procurando fazer com que o pai se preocupe com a família, com a escola, não é? É um jogo que a gente joga juntos. Não há assim um contrário ao outro, a gente tem que estar com as mãos dadas para que o sucesso aconteça. A relação de cumplicidade na família e na escola, ou entre a família e a escola, ela deve ser de confiança, né? A primeira situação, acho que nós devemos pontuar, é a questão da confiança. E saber que se eu escolhi uma escola para educar os meus filhos, ou se o pai escolheu uma escola para educar os filhos, é porque ele pensa que aquela escola tem algo para oferecer, não só pedagogicamente, mas como em valores, como em religiosidade, como em educação num todo, que o meu filho sairá daquela escola melhor, ou terá oportunidades melhores no mercado, não só porque a escola tem um bom projeto pedagógico, mas principalmente porque ela
tem um bom olhar para o ser humano, né? Ela tem uma visão mais ampla da construção do ser humano. E eu acredito que a escola abrindo as portas para a família e a família sentindo bem acolhida, esse espaço encurtará, né? Esse caminho encurtará e as pessoas poderão ter um diálogo mais franco e mais aberto. E bem importante pensar que cada vez que um pai vai numa escola, ele se movimentou da casa, do lugar dele de conforto, do trabalho, para levar uma necessidade. Ouvir com atenção não é só uma questão de elegância, é uma questão de pensar, ele está me dando uma consultoria gratuita. Muitas vezes nós pagamos para alguém dizer onde estão os nossos erros. E uma escola é um lugar de aprendizagem, todos aprendem. Então, se trabalha com a aprendizagem, é óbvio que ela sempre vai aprender também, sempre tem novos processos para se pensar. Né? Então, uma consultoria de alguém que diz, olha, prestem atenção nesse detalhe na escola, quem sabe na limpeza, quem sabe no trato com as pessoas, quem sabe em algum detalhezinho que falta. Presta atenção, porque alguém que se movimenta da sua casa para fazer uma colocação na escola, eu acho que vale a pena, que merece essa atenção especial. Escola e família devem falar a mesma língua. A escola deve apresentar seus objetivos e a família deve acompanhar esse processo de perto. O importante é formar um bom canal de comunicação. Ficamos por aqui, até a próxima semana. Sou professor na rede adventista e tenho certeza que nós estamos caminhando num caminho certo. Por quê? O Espírito de Profecia nos mostra isso, a Bíblia também. Então, nesse sentido, quando nós estamos educando uma criança, estamos ensinando aquilo que Deus nos ensinou, que é o caminho que nós devemos andar. E dentro desse processo, nós, como adultos, diariamente também estamos aprendendo. Então, a educação não se resume somente à criança, o nosso processo de aprendizagem é para a vida. E a vida não acaba aqui, ela vai para a eternidade. Nesse sentido, a educação que desenvolvemos hoje é uma educação que prepara para a eternidade. Isso, para mim, é educação.